Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal de variedades Adeiner Maia. Hoje iniciamos aqui uma jornada de podcast, né? E claro, nós temos aqui a grata satisfação de receber o meu amigo Samuel Fernandes. Hoje ele é pastor e ele vai contar um pouquinho da história dele também. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Fico muito feliz, de participar desse primeiro podcast do seu canal, que é uma honra para mim. A gente já é amigo de longas datas e, como digo sempre, quando a gente tem amigos, a gente tem pessoas que são mais chegados que irmãos. Que irmão, verdade. O Adeiner, para mim, é um grande irmão que Deus me deu. Muito obrigado pelo convite. Bom demais. Hoje a estreia seria ao vivo, mas devido a alguns problemas técnicos vai ser gravado, mas também eu vou colocar como ao vivo em nosso canal. Para quem não sabe, nosso canal de variedades Adeiner Maia tem muitos vídeos, tá aqui algumas coisas para você estar vendo, olha só, vídeos de várias naturezas, né? Por isso que chama variedades. Tem reportagens, tem testemunhos de várias pessoas, enfim, tem muita coisa aqui, tem notícias, eu coloco a minha opinião em algumas delas, enfim. Esse aqui é o nosso canal de variedades Adeiner Maia. Mas vamos lá, Samuel nasceu aonde? Qual a sua idade? É casado? Tem filho? Quem é o Samuel Fernandes? Nasci no hospital, Eita! Pensa! Em Goiânia. Sou casado com uma mulher, graças a Deus. É benção, né, irmão? Pastora Milene Fernandes. Olha só. 2 filhos, a Heloísa, Paulo Vitor. Muita força de vontade, muito ânimo, muito vigor, graças a Deus. A gente está aí nessa atividade para a honra e glória do Senhor Jesus. Que bênção! Hoje, qual que é o seu hobby preferido? O que você... Ouvi falar, parece que você já foi jogador ou tentou. Você como é que foi o negócio? Eu só enganei, Só enganei, engano até hoje. Como diz os amigos, roubando em campo. O que é o roubar em campo? Só dá migué. Sempre fui assim. Mas você tentou carreira no futebol? Por alguns motivos, que às vezes a gente, cabeça fraca, desiste fácil, não tem uma concentração naquilo, se envolve com pessoas erradas, desiste de sonhos. Então, eu desisti muito cedo. Nos primeiros obstáculos eu já desisti, mas meu hobby preferido, a maioria das pessoas sabe que me conhece, é jogar futebol. Então, todo final de semana, se tiver tempo na semana também, estou praticando ali o futebol, o esporte, que eu amo de paixão e acompanho, Ultimamente estou sofrendo muito, porque meus times estão só... Você torce para qual time, meu querido? Santos Futebol Clube e Goiás Esporte Clube. Então... Que duelo, gente. Vai estar gravado, mas ontem foi dia 5 de setembro, teve o duelo. Santos e Goiás, lá na Vila Belmiro. E o Santos perdeu para o Goiás. Mas, Pedro Raul é o novo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Para você que está fora do país aí, não sabe disso, talvez não acompanhe o futebol brasileiro, mas Pedro Raul, o atacante do Goiás, o Tite vai fazer convocação agora sexta-feira, e ele está falando muito no Pedro Raul. Você acredita que o Pedro Raul pode ir? Eu não acredito por causa do outro Pedro, Porque tem um outro Pedro. Tem um outro Pedro do Flamengo. No caminho dele aí, mas vamos... Teve um repórter, inclusive, que ele fez uma pergunta para o Tite sobre o Pedro. Falou, Tite, e o Pedro? O que você acha dele? Ele, em momento algum, lembrou do Pedro do Flamengo. Ele só se lembrou do Pedro Raul. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. É um grande profissional. A expectativa para o Goiás e para o Santos no Campeonato Brasileiro? Zero, não tem expectativa. Nada. A expectativa é continuar na Série A. Não vai cair. Não vai cair, não. Não corre esse risco. Não, vai cair, não. Cai, não. Correr risco, corre, mas não vai cair, não. O que aconteceu com o Santos, cara? É o que eu falo. Eu falo sempre para os amigos meus. O que acontece com os times desse ramo, por exemplo, o Santos? Diretoria. É muito dinheiro envolvido e pega... Sabe o que eu tô falando, Então, é o Goiás, por exemplo. O Goiás tem uma estrutura fantástica. Um dos melhores... A diferença que eu vejo grande, gente, é a seguinte. O Goiás tem dono.
Exatamente. Os outros times têm presidente. Presidente. Então pode ser por isso, inclusive tem muita gente que fala que o Goiás é um time de aluguel. Uhum. Ele nunca vai conseguir chegar na liderança, pode até chegar na liderança, mas na reta final o Goiás já chegou em 4º lugar do brasileiro. Não, muito. Na reta final parece que ele vende os resultados. É aquele negócio, né? Monta um time bacana em um ano, no outro ano vende todo mundo e começa do zero de novo. É visando dinheiro. Samuel, se chega um empresário aqui e fala assim, rapaz, eu tô precisando de um cara assim, bom de bola, e eu acho que você é bom de bola, e quiser te levar lá pra... que é tipo assim, lá na Arábia, no Japão, os caras não jogam tão bem. Eu acho que qualquer brasileiro, acho que até eu, barrigudo que eu sou, joga melhor que os caras. Você iria? Hoje não. Hoje eu não me interesso mais nesse sentido. Inclusive, a gente está jogando um campeonato amador na Vila Redenção e tem muitos jogadores que estão sendo avaliados lá. Pessoas bem melhores que eu, porque hoje eu não tenho mais esse pique, não. Então eu vejo ainda que há possibilidade, mesmo que você com uma certa idade, você consegue ainda. Mas hoje eu estou firmado no propósito que Deus tem para minha vida, que é pastorear, que é liderar pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai falar do ministério desse homem, gente, que benção. O homem é carreira profissional. Hoje você tem uma profissão? Tenho. Qual que seria a sua profissão hoje? Hoje eu vivo de vendas, eu sou um vendedor autônomo, né? Inclusive, para você que é torcedor aí de qualquer time, do Brasil e do mundo? Brasil e do mundo. Esse homem aqui é um dos maiores revendedores de camisetas originais. Elas são as tailandesas, né? As que tailandesas. É 1.1, é conhecido como tailandesas. É idêntica ao original. Mas depois eu vou colocar aqui no rodapé para vocês aí o contato desse homem, tá? Aí você vai entrar lá no Instagram dele, você vai ver tudo que tem lá. Me parece, andou bloqueado? Bloqueou. Desbloqueou? Como é que foi? Você fez outro? Não fiz ainda, vou fazer agora. Gente, é top. Vocês vão entrar e vai fazer, vocês vão entrar lá. Mas já no pessoal já pode entrar lá, já se inscrever lá ou segui-lo, que aí você vai ter acesso às melhores camisetas do mundo. Vamos lá. Suas experiências hoje profissionais, em quais áreas? Então, hoje eu sou, vamos se dizer que eu sou profissional de vendas mesmo. Eu me profissionalizei nesse período todo, desde 2015, 2014, eu me apaixonei por vendas. Então hoje, por exemplo, eu estou vendendo as camisas, eu faço também as plaquinhas Pix de QR Code, já ouviu falar dela? Sim. Então hoje você vai no estabelecimento, qualquer lugar, hoje a pessoa paga por Pix. Aí, certo dia, eu estava em casa pensando o que eu poderia fazer para vender, para agregar ainda mais, porque eu já tinha as camisetas, sim, mas eu queria agregar mais, algo que eu fosse rápido, que eu falar, não, hoje eu preciso de dinheiro, eu vou lá e faço, rapidão. E eu vi uma menina no Instagram, comentou numa página onde a pessoa está falando de renda extra, e eu vi ela falando assim, eu faço plaquinha Pix para ter renda extra. E eu fui e perguntei para ela, como que você faz isso? A maioria das pessoas ia falar assim para mim, não vou te falar porque senão você vai copiar, vai fazer igual, ou então eu vou te fazer uma mentoria, vou te vender um curso, um treinamento para me te passar essa dica. E aí foi engraçado que ela automaticamente falou, não, vou te chamar no WhatsApp, passa o WhatsApp, vou te ensinar tudo. Ela é de São Paulo, até agradeço a Kate. Me ensinou tudo. Aí hoje, olha pra você ver, tanto que é fantástico. Ela me ensinou onde pega os acrílicos, que é aquela plaquinha de acrílico, como que eu fazia as artes, que eu utilizo o Canva, né? Uhum. E aí, onde que eu gero o QR Code do Pix. E eu fui nos estabelecimentos, aí no primeiro dia, eu lembro que eu saí de casa, chegou os acrílicos, e minha meta era fazer de lucro livre R$150. Falei, eu vou ter essa meta. E eu saí de a pé mesmo, no meu setor, nos comércios, fiz R$250, lucro livre. Meu Deus, uau! Aí eu falei, caramba, a gente quando vende algo que faz sentido, aproveita a onda, você vai longe. Esse negócio de onda, falando de onda profissional, eu conheci o Samuel e outros vários bons amigos que eu fiz
foi numa empresa de marketing multinível. Será que a gente fala o nome? Pode falar, né? Pode falar. Na Marca da Paz. É uma das maiores empresas da moda cristã da América Latina. Nós nos encontramos lá. Nós pegamos essa onda de marketing multinível. Você acha que o marketing multinível ainda é uma onda ou essa onda já baixou? Ou o que você tem na sua cabeça a respeito disso? Não, eu acredito que o marketing multinível é uma ferramenta excepcional. E ele vai existir sempre. Ele vai continuar. Quem realmente faz acontecer tem resultado. Por exemplo, eu tive um resultado por um certo período bom. Por que que eu não continuei? Às vezes, propósito, que eu fui diferente. Muitas das vezes a gente tem a procrastinação. E aí acaba não tendo um resultado expressivo. Mas eu sou muito grato à Marca da Paz, às pessoas que eu conheci. Porque na Marca da Paz eu aprendi realmente a vender. Eu tive o contato de vendas. Isso é interessante, gente, porque às vezes nós passamos por locais, por igreja, pode até ser igreja, pode ser empresa, pode ser por onde for. Você está ali para agregar conhecimento. Pode ser que você dá certo ali, beleza. Mas de repente você pega aquele conhecimento e aplica em outro lugar na sua vida. Tá tudo certo. Onde você vai aprender alguma coisa. Sim. E onde você vai ensinar alguma coisa também. Como diz, né? Eu não vou lembrar muito bem a frase, mas diz assim: ninguém é tão sábio que não possa sentar para aprender. Sim. E ninguém é tão tolo que não possa parar para ensinar alguém. Uau! Então foi essa frase que eu ouvi que fez muito sentido para mim. Porque quando eu cheguei em algum lugar, eu era novato, não sabia muito, sim, mas eu tinha algo para ensinar para alguma pessoa. Então a Marca da Paz me ensinou muito. A Juninho Alto, que aí eu tive um contato de venda ali ativa, na loucura. Que é questão de metas, isso, né? Agressividade de venda, de pressão mesmo ali para você ter um resultado rápido. Então a Juninho Alto, através do dono lá, o Murilo Rezende, me ensinou muito mesmo. Então são lugares que eu passei que fez muita diferença na minha vida. E eu sou um apaixonado em vendas. Hoje, inclusive, uma irmã foi cantar lá na igreja, mês passado, né? Ela falou: eu tenho um violão para vender, pastor. Você não quer comprar, não? Eu não, comprar eu não quero, mas eu quero vender ele para você. Quanto você quer? Não, eu quero tanto. Aí eu fui e vendi lá mais e ganhei a minha correta, né? Como você Olha diz, só, né? gente. A gente tá precisando. Leva pra vida. Uma coisa que eu vou contar um testemunho sobre vendas. Meu primeiro contato de vendas. A gente é podcast, a gente tem tempo para falar, né? Pode, fica à vontade. Meu primeiro contato de vendas foi quando eu fui fazer arrecadar dinheiro para a igreja. Eu ia fazer um congresso, né, na igreja de jovens, isso em 2015. Por isso que agora que eu lembrei, foi em 2015 que eu comecei mesmo a vender, não em 2014, 2015. Foi fazer ali o congresso e precisava arrecadar dinheiro. E aí eu via o pessoal da videira vendendo jujuba no sinaleiro. E um amigo meu falou isso, o Diego, falou: por que a gente não vende jujuba? A videira faz isso e dá muito certo. Uhum. A gente era jovem, tinha um pique, né? E eu trabalhava das 8 às 18 horas, eu reunia alguns jovens e a gente ia pro sinaleiro. Não, vamos ficar aqui até 8 horas, 8h30. E eu comecei a vender. Só que eu notei que eu vendia muito mais do que os outros. Até porque eu tinha uma técnica diferente deles, que eu aprendi no sinaleiro. Porque muitos ficam assim: você quer? Jujuba R$1. Quando você pergunta, você quer, você está dando a oportunidade para o cara falar não. Uhum. E você tem que cercar ele para ele não falar não. Exatamente. Qual que era meu intuito? Meu intuito era arrecadar dinheiro para a igreja, para esse congresso, mas eu estava queimando no meu coração de falar de Jesus também. Eu falava: eu preciso de uma oportunidade para falar de Jesus para esse pessoal. O que eu usei para vender mais, que foi sem querer nesse objetivo? Não era a venda que eu queria, mas era falar de Jesus, mas eu vendia muito mais por causa disso. Antes, quando a pessoa parava no sinaleiro, eu não estava assim: jujuba R$1 para ajudar na igreja. Não. Eu ia falar: meu irmão ou minha irmã, antes de falar qualquer coisa para você, eu quero dizer que Jesus te ama. Já dá uma quebrantada no coração da pessoa. Já falava isso para a pessoa: Jesus te ama muito.
Aí eu ofereci o produto, falava, ó, a gente tá vendendo essa jujuba aqui por apenas R$1 para ajudar na obra de Deus, nós vamos fazer um congresso de jovens. Aí a pessoa automaticamente já, me pagava ali e comprava. Então eu vendia, quantos meninos vendiam? Uma caixa, eu vendia 3. 3 Você já caixas. tinha uma abertura. Tinha abertura. Você quebra o gelo ali naquela hora. Então a venda é isso. A venda não é você chegar com uma metralhadora, uma arma e falar, compra. Não. Ou você quer? Isso. Você gera uma conexão com a pessoa. Qual era a conexão que eu tinha? Jesus, porque era algo que estava queimando no meu coração. Ali eu vi, vendas é um caminho muito lindo. Por quê? Sabe por quê? Porque eu fazia ali R$100 no dia para a igreja, sendo que meu dia, na época, valia R$25, R$24 trabalhando das 8 às 18. E eu fazia R$100 em 2 horas de serviço para a igreja. Aí eu comecei a pensar, cara, eu tô ganhando R$24 em um dia trabalhado das 8 às 18 e eu fazendo aqui na igreja, para a igreja, eu tô tirando 100. Só que como eu não entendia muito, não tinha uma abertura grande, eu pensava, não, isso aqui é porque Deus tá abençoando isso aqui. Deus tá colocando a mão. Venda, e no caso, no seu pensamento, a venda ela é habilidade, ela é talento, você aprende ou a pessoa nasce com isso? O que você fala sobre vendas? Venda é habilidade, você aprende. Uma coisa que você nasce com isso é ser uma pessoa desenrolada. Isso aí tem menino que já é desinibido. Minha filha mesmo, se deixar, ela sobe nas paredes, pula o muro, conversa com todo mundo. Então são características da pessoa, mas qualquer pessoa pode aprender a vender. É uma habilidade que você constrói com aprendizado. Isso. Eu aprendi depois de 20 anos, vamos dizer. No marketing multinível tem muita gente que fala assim, não vou não, porque eu não gosto de venda, não sei vender. Então isso não procede. Essa frase não procede. Eu não sei vender. Todo mundo vende alguma coisa. Seja seu tempo. Por exemplo, eu trabalhava lá das 8 às 18, como eu citei, eu estava vendendo o meu tempo. Então eu estava vendendo algo. Se a gente olhar nessa sala aqui, a gente pode ver, esse aqui é fruto de venda. Venda. Isso aqui é fruto de venda. Venda. Tudo que está aqui é fruto de venda. A nossa roupa é fruto de venda. Venda. Computador, televisão, tudo é fruto de venda. Por exemplo, uma caneca como essa aqui, ó. Oi, sou a Denner e faço parte da Alcateia. Isso aqui, eu acredito que você ganhou disso aqui do quê? Do curso que eu fiz com o Thiago Lobos. Bacana. Isso aqui, uma caneca simples, se fosse totalmente branca aqui, seria um preço, certo? Com isso aqui, gerou outro valor. Quase que dobrou o preço. Ou mais. Valor. Então, tem as pessoas que fazem a caneca, tem as pessoas que caracteriza. Então, o mundo gira em torno de vendas. Tudo é venda. Todo mundo vê, até, inclusive, o seu tempo, você está vendendo ele. Você vende pelo salário que você recebe no final do mês. Isso é vendas, poxa. É venda. Eu não sei vender. Você está vendendo o seu tempo. Para você arrumar um emprego, você precisa de vender a sua imagem. Você precisa vender a imagem. Tanto a fala quanto a aparência. E a imagem vende muito. Aí. A imagem vende muito. Vende demais da conta. Beleza. Ministério. Vamos lá. Você canta, prega, o que você faz da vida? A única coisa que eu canto é minha esposa. Eita, Glória. Aí Todos é bem. Os dias eu canto ela. Tem que cantar. Mas cantar não é comigo, não. No máximo, a gente faz igual no futebol. Dá uma enganada, né? Tenta cantar, mas não consegue. Você acha assim, já puxando um pouquinho o assunto anterior, puxando para isso aqui, você acha que essas habilidades de venda criam uma desenvoltura para você lidar com as pessoas? Sim. Tudo isso, você acha que foi um preparatório, meio que a gente não sabe como que Deus age, Sim. Mas você acha que é um preparatório para desenvolver você no seu ministério da palavra hoje? Perfeitamente. Você tem que vender a palavra de Deus, a ideia. Hoje eu sou pastor porque Deus me preparou até esse momento. Até esse momento. Tem muita gente que pergunta assim, ou tem a interpretação. Por que o Samuel, tão jovem, já se tornou um pastor e alguém que está na igreja há 30, 40 anos não é um pastor? Porque, primeiro, não foi chamado, talvez, para isso. Segundo, não se preparou para esse tempo. E eu venho me preparando com um desejo no coração de fazer a obra do Senhor Jesus. E aonde eu fui,
eu fui me capacitando para isso, para lidar com pessoas. Você acha que, por exemplo, mesmo o cara tendo o chamado, mas ele não está realizando o chamado, você acha que é uma forma que ele involuntariamente ou voluntariamente procrastinou a preparação para chegar no tempo? Sim. Muitas das vezes, a pessoa sabe o chamado dela. E muita gente fica perguntando qual que é o propósito de Deus para minha vida. Eu já me fiz muito essa pergunta. Eu só entendi realmente quando eu falei, Senhor Jesus, o meu propósito é fazer o meu melhor aonde eu estiver. Sim. Porque quando você faz isso, Adener, todos que estão nos ouvindo, quando você faz o seu melhor aonde você estiver, você vai estar alinhado com o propósito de Deus. Claro que você não vai fazer o seu melhor quando não é voltado para as coisas do Senhor Jesus. Então aquilo lá você já tem que se afastar. Sim. Mas se eu estou numa empresa e fazendo o meu melhor, Deus vai abrir uma porta. E se aquilo não for um chamado de Deus para a tua vida, Ele vai fechar aquela porta e vai abrir uma melhor para você. Então, mas eu não vou fazer aqui no meu serviço o melhor, porque não é o propósito de Deus para a minha vida. Então Ele não vai abrir uma porta boa para você. Enquanto você não se entregar por completo na presença de Deus e fazer o seu melhor aonde você estiver, você não está pronto para receber o chamado de Deus na tua vida, para cumprir aquilo que Deus prometeu para você. Eu estava numa crise muito grande dentro do meu trabalho, vontade de nada, de fazer nada. E aí eu falei, não, preciso aprender alguma coisa. Eu fui convidado a fazer um curso de coach, né? Sou formado em coach na Academia Internacional de Coach, do Alexander. E ali naquele tempo eu entendi. E aí eu voltei com uma adrenalina. E foi bem ali que Deus falou comigo, faça o seu melhor aqui. Eu vou abrir uma porta diferente para você. Passou nem um ano. O pastor Ismael, meu pastor presidente, me chama para assumir uma igreja. E aí naquele momento que eu assumi a igreja, eu vi a responsabilidade que ia ser um pastor. E eu decidi, por conta própria, encerrar meu ciclo na Juninho Alto Som, pastorear e ter minhas vendas aí para agregar a minha renda financeira. Você acha que o medo da pessoa assumir responsabilidades, grandes responsabilidades, no caso a igreja é uma grande responsabilidade, mas eu vejo que muita gente deixa de realizar tanta vontade de Deus, certo, quanto a vontade profissional, por causa do medo. O que você fala para as pessoas sobre o medo? O medo, ele é o seguinte, por exemplo, o medo de perder deixa você de ganhar muitas coisas lá na frente. Uau! Isso aí é um fato. Mas para que serve o medo também? O medo também é bom. Por exemplo, freia alguns instintos. Freia alguns instintos. Eu tenho um grande problema que muita gente tem. Medo de altura. Eu tenho medo de altura. Então, tem gente que tem medo de altura que faz muitas aventuras que pode te causar a morte. Sim. Então, esse medo, às vezes, para mim é o medo bom. Eu não vou lá me aventurar numa, como se diz, numa montanha, lá no bico da montanha, escorregar e morrer. Eu já não vou ter esse problema. Mas eu vou deixar de ver a beleza lá de cima, talvez, né? Mas o medo de você perder, por exemplo, um emprego, nós estamos falando aqui nesse momento, ou o ministério ali de você assumir, o medo de você perder a sua regalia, o seu conforto, agora você vai ter mais pressão, o medo de ter pressão na tua vida, te deixa de viver o extraordinário. Vai te restringindo de viver o extraordinário. Eu vejo muito, por exemplo, a Assembleia de Deus tem um costume de todo mês de dezembro distribuir cargos, né? Uhum. E algumas vezes, algumas pessoas que são escolhidas falam assim, não, pastor, não me coloca não, que eu não dou conta. E eu creio, eu imagino que seja assim, que o pastor ele ora antes de colocar as pessoas. Com certeza. Você acha que o pastor errou ou a pessoa que está com medo? A pessoa que está com medo. De assumir um cargo, por exemplo, presidente de jovens, ministro de louvor, é medo, que atrapalha, no caso. O pastor é o seguinte, hoje como pastor, eu entendo o que acontece. Deus, ele nos mostra. Ou essa pessoa, coloque ela, Deus nos mostra. Você começa a observar as pessoas de uma forma diferente na igreja. Antes eu ia para a igreja para fazer o meu papel de servo.
Hoje eu vou na igreja, eu faço o meu papel de servir a igreja e todo momento eu estou observando as minhas ovelhas, eu estou cuidando das minhas ovelhas. E Deus vai me mostrar, nossa, esse irmão aí, ó, Deus vai colocando na nossa cabeça, vai As te dando habilidades, os estratégia. talentos. Olha a habilidade dele. E a gente começa a observar essa pessoa. Eu cheguei na igreja, ministério de louvor, não tinha um ministério de louvor. Eu sou baterista, tinha um rapaz no violão, que é o Marcelo, e eu assumi a bateria. 5 meses, eu completei agora, domingo. Uma equipe 5 formada, dentro de 5 meses. Hoje eu tenho um baterista que assumiu agora domingo no meu lugar, um na guitarra, um no teclado e um no contrabaixo. Então, para quem só tinha um no violão, eu cheguei a assumir a bateria, agora nós temos uma banda completa. E fui observando as pessoas. No caso, foram membros ou pessoas que se simpatizaram com o seu ministério e foi congregar com você? Meu pai me acompanhou. Sim, ele é músico. Músico. Ele é guitarrista e agora foi para o contrabaixo. Certo. O Lucas, ele estava trabalhando há 2 anos, de manhã, tarde à noite. Meu Deus. E não estava indo na igreja. Sim. Creio que Deus tocou no coração dele e viu o que estava acontecendo na igreja. O crescimento que está tendo a igreja, que ele congrega a vida inteira. Deus tocou no coração dele para abandonar o emprego da noite. Não pedi, não falei nada, mas os 5 meses foi tocado. Eu orando para Deus enviar músico para aquele lugar. Olha isso. E aí agora, quarta-feira passada, ele me ligou, pastor, eu saí do emprego à noite, eu quero fazer a obra de Deus. Que bênção. Aí ele assumiu a guitarra, excelente profissional, é profissional mesmo, toca tudo. Meu pai foi pro contrabaixo, meu pai é o líder de louvor hoje lá. E aí o Daniel, que é sogro do meu irmão, que gostou demais da nossa igreja lá, foi para a igreja, levou a família inteira, e aí ele tocava contrabaixo, toca bateria, foi para bateria. Então, eu não estou mais agora tocando. Claro que Deus, ele sempre não deixa eu ficar sem tocar. Vira e mexe, Deus sabe, vai lá tocar um pouquinho. Aí. Acontece alguma coisa, aí eu tenho que assumir e tal, quebra um galho, aí vai para frente. Então, Deus, ele tocou no coração desse jovem. Ele falou, pastor, minha renda vai diminuir uns R$2.000, mas eu creio que Deus vai me dar uma vitória. E eu creio nisso também. Não vai faltar nada na vida dele. Amém. Nada vai faltar. Porque uma coisa é fato, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. Nós precisamos trabalhar, tem que trabalhar. Nós precisamos conquistar sonhos, mas nós não podemos sair da presença de Deus. Eu falo muito sobre isso, gente. É questão de... Inclusive, hoje eu mandei uma mensagem para esse moço aqui, que eu fui ver a agenda dele, tá todos os dias da semana, mas é uma preocupação que eu tenho, porque eu já passei por isso. Sim. Né, daquele negócio, todo dia tem que estar na igreja, todo dia tem que estar na igreja. É bênção? É. Principalmente para solteiros. Maravilhoso. Mas para quem é casado, a gente tem que, né? Principalmente os que trabalham fora. Mas quem não trabalha fora, que fica o dia inteiro com a família, tem essa possibilidade, né, de estar... gente, a gente tá aqui com a canequinha, vocês perceberam, só que é água, viu? Tá aqui água, tá? Não tem nada que... É vinagre que tá andando. É água. Dando intervalinho aqui, eu até deixei aqui para vocês, gente. Não se esqueça de se inscrever, tá? Aqui, ó. Entra lá no canal de Variedades Adeiner Maia. Se inscreva. Tô quase batendo meus mil inscritos. Aí a gente começa a monetizar esse canal aí. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Quem você seria se você fosse um dos 12 discípulos chamados por Jesus para andar com ele? Eu acredito que eu seria um Pedro da vida. Maluco. É mesmo? Maluco. Mas só a parte do maluco, bravo não, né? E tem momentos que eu sou bravo. Tem momentos que eu dou uma doidura. Mas às vezes precisa ser, né? Dependendo com quem ou a situação. Eu sou o seguinte, é difícil me tirar do sério. Mas quando me tira, aí eu tenho que me controlar mesmo. Porque às vezes eu fico meio eufórico demais. Então eu me vejo muito no lado Pedro de ser. Só que graças a Deus, o Espírito Santo
trabalha muito na minha vida nesse quesito. Eu tive dificuldade no gerenciamento da Juninho Alto Som por não brigar demais com os funcionários. E ali, às vezes, precisava de um choque de realidade. Meu jeito como pastoral de ser, né? De abraçar, de... Sempre você se viu como líder. Como líder. Então, ali, graças a Deus, eu vi, não, peraí. Eu sou pastor. Preparação, meu. Eu sou pastor. E eu preciso puxar algo aqui. Na igreja hoje, era muito simples eu passar a mão na cabeça de todo mundo, meu irmão, fica tranquilo. Não, domingo mesmo, louvor, pessoal, eu tentando pregar e eles fazendo umas notas que eu não tava gostando na mensagem, aí eu, não, pelo amor de Deus, toca um trem diferente aí, alguma coisa melhor, então, umas coisas assim que eu vou, às vezes, precisa dar uma pressãozinha nas pessoas para ter um choque de realidade, não é só passar a mão na cabeça. A pessoa tem que conhecer os dois lados, né? Uhum. Do pastor. O pastor, ele é como se fosse o pai. O pai tem aqueles momentos que ele dá um presente, leva para passear, mas tem a hora da correção. Exatamente. Eu acho que o pastor, tem pessoas que chamam de pastor, né? Pastor. Porque tem esses dois lados. Então, por exemplo, eu sou muito focado no louvor da igreja, né? Pego muito no pé dos meninos. E eu peço perdão também várias vezes, porque às vezes vejo que... Você acha que o louvor, a música, ela hoje é a grande responsável tanto por tirar jovens da igreja, como para trazer jovens para dentro da igreja? Sim. É um grande canal. Quando tira, você fala secular, como é que seria? Que geralmente a gente percebe que tem muitos jovens hoje, igual teve o show agora, se não me engano, foi Gustavo Lima. E a gente percebeu, eu vi alguns Instagram de muitos irmãos que esteve presente lá. E, de repente, nesse ambiente, ela pode achar bom e sair da igreja para ir em várias outras opções dessas, né? A música, ela mexe com o nosso psicológico, né? Então, por exemplo, você escuta um sertanejo desse, o que você lembra quando você vai escutar sertanejo? Fala de traição, fala de coisas perversas, e aí vai. Então você lembra momentos da sua vida. Eu penso assim, que, não sei se você concorda comigo, mas a pessoa que ela tem um psicológico fraco, a música pode entrar no coração dela. E ela entra. Independente se a pessoa tem ou não um psicológico fraco, a música entra no coração da pessoa. É o sentimento. Por exemplo, você estudou isso na Marca da Paz. Aquela tarefa que a gente fez uma vez numa reunião, você estava no dia, eu lembro, que colocou uma música, se eu não me engano, uma sinfonia que fala? Foi uma música bem traumática, assim, e ele começou a falar palavras... não, essa aí já é outra. Baixo. Mas essa aí é outra. Eu falo aquela que coloca um rock pesado e um Beethoven na água, e a água vai mudando. Não me lembro dessa. Mas eu lembro dessa que ele usou palavras te colocando para baixo e colocou uma música melancólica. De tristeza. Cara, daqui a pouco você olhar por lá, tá todo chorando. Por causa da influência musical. As notas da música. Inclusive, há estudos, eu não sei falar exatamente agora, mas há estudos que contam que as notas musicais, as vibes da nota musical, da melodia da música, ela penetra, é como se fosse o Espírito Santo, entre a alma e o espírito. Inclusive... vocês podem pesquisar sobre isso aí. O funk, um determinado funk, eu posso até depois colocar aqui alguma coisa a respeito disso, que aquela batida do funk, ela invoca o demônio da sensualidade. Eu acho que é incrível um negócio desse, gente. Eu acho que eu vi isso, a Pozan falando. A Pozan falou isso, exatamente. Depois vocês procuram aí. Então, quer dizer que não só as letras, mas a melodia penetra no coração e faz efeito. Vamos dentro da igreja. Quando a gente quer adorar, nós escutamos uma música de adoração, que é uma música mais que você adora o Senhor Jesus, aquele momento, quem é mais sensível, ele chora, porque existem pessoas de maneiras diferentes. Tem pessoa que chora, tem pessoa que
que não chora. Por exemplo, se eu assistir um filme romântico com a minha esposa, eu começo a chorar também. Então, Quem nunca? Eu sou mais sentimental. Então, na igreja, quando nós estamos ali derramando da presença do Espírito Santo, tem pessoas que transparecem mais ali de sentir, de chorar. E quando é uma música mais agitada, um louvorzão pro jovem, a gente quer dançar, quer pular. Então, a música ela vai te movimentando e transformando o ambiente onde você está. Então, se eu escuto uma música sertaneja, ela vai entrar no meu coração, sim. Eu imagino assim, é por isso, inclusive, que a pregação é a última parte do culto. Porque o louvor tem esse papel de preparar o terreno para receber a palavra. O louvor é desarma. Isso. Ele vem para desarmar. A pessoa vem com todo tipo de problema. Às vezes brigou com a esposa, ou a esposa brigou com o esposo, tá desempregado, tá grilado no serviço, tá todo armado, coração duro. Aí um louvor fala demais no coração dessa pessoa. Ele desarma. E aí a palavra vem. Inclusive, uma dica aqui: tem muitas pessoas que falam assim, não vou na igreja não, tô grilado. Não, tô triste hoje, não vou na igreja não. É aí que tem que ir. É aí que tem que ir. É aí que tem que ir, porque é ali que Deus vai te livrar desse... Porque além disso, tem as pessoas, e a gente precisa de gente. Pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos de pessoas, a gente tem que estar próximo. A palavra do Senhor, todo momento, nos orienta a se relacionar, ter comunhão com as pessoas. E muitas das vezes, nós precisamos, quando nós estamos abatidos, nós estamos tristes, até mesmo eu como pastor também sente isso, algum dia da sua vida ali, num momento no culto, precisa de um abraço de alguém, de uma palavra, de Jesus te ama, obrigado por você estar aqui. Então a gente precisa disso. E aí faz uma diferença. Inclusive, você que é membro, né? Obviamente, você tem um pastor, ore por ele, tá? Ore muito pelo seu pastor, porque a carga não é fácil, é muito pesada mesmo. E nunca deixe de falar uma palavra de ânimo para o seu pastor. Mas é ele que tem que falar para mim. Gente, o pastor é um ser humano normal. Aqui falou sobre isso. Tem muitas vezes que recentemente agora eu perdi um bebê, né? Minha esposa perdeu o bebê. Sim. E aí a gente foi para a igreja. No mesmo dia que a gente perdeu, nós fomos para a igreja. E ali a igreja nos abraçou. Então foi muito importante. Porque às vezes a gente sai do hospital com uma notícia tão ruim dessa. E à noite, para mim, a noite é o momento que as pessoas mais ficam tristes, Sim. né? Solitárias. Então eu falei, não, nós vamos para a igreja, nós vamos ver pessoas, nós vamos ali adorar o Senhor Jesus e graças a Deus foi muito bom. É um momento de dor. Vai como um pensamento assim, não, vou distrair minha cabeça. Vai que você vai receber algo do Espírito ali que é incrível. Gente, é o seguinte... tá tendo muita discussão, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Bíblia, sobre essas coisas, mas tem um assunto que eu tenho que falar com o Samuel, ele como pastor, porque todos nós estamos passando pelo período eleitoral, né? E está se falando muito aqui nas redes sociais, principalmente, a questão de a igreja deve ou não se envolver, o pastor deve ou não se envolver, deve auxiliar os membros na escolha deles. E eu gostaria de falar com o Samuel sobre isso. E depois você vai deixar no comentário aqui o que você pensa a respeito disso. Mas você, Samuel, você acha, igual eu falo assim, hoje a frase principal, o crente não pode se envolver com política, a igreja não pode se envolver com política. Você concorda com essa frase? Não concordo, é um pensamento meu. Querendo ou não, a política, ela influencia todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu não preciso de política. Precisa. Todo mundo precisa. Tudo. É uma mentira quem fala que não precisa. Algum momento, alguma coisa, até para tirar algum documento, alguma coisa, a política está envolvida. O governo está envolvido. Então, se a gente não coloca pessoas que estão ligadas àquilo que é do Senhor Jesus, é o que está acontecendo agora... Muitas pessoas estão indo para esse ponto. Como que será o futuro da igreja se a gente não envolver? Se a gente silenciar a nossa boca e deixar as coisas acontecerem. É aquele negócio, né? Fale de política agora para... Como é que é a frase?
fale de política agora para não ser proibido de falar da igreja, da palavra de Deus posteriormente. É isso. Então, até mesmo nas revistas da escola bíblica do mês passado, falou nesse ponto de política, né? De quem a gente coloca, quem são as pessoas que nós estamos colocando no governo. E a igreja ela tem que fazer o papel, independente de quem esteja, orar. Nós temos que orar. Bateria que tá acabando. Então, assim, inclusive tem pessoas que usam 2 versículos para falar que a Bíblia ela desentoa nesse assunto. Que um fala que toda autoridade é inspirada por Deus. Sim. Né? Mas tem gente que interpreta de outra... Algumas pessoas falam que, por exemplo, cada nação tem o governo que merece. Então são 2 coisas distintas. A Bíblia fala que toda autoridade é inspirada por Deus. Mas tem uma frase que não está na Bíblia que fala que toda população, toda sociedade tem um governo que merece. Como que a gente consegue conciliar isso aí? O que acontece? Deus nos deu liberdade. Desde o Éden, né? Deus deu liberdade para Adão fazer o bem ou fazer o mal. Ele que deveria escolher. E Deus colocou Adão como autoridade ali. Sim. Ele era uma autoridade. E ele escolheu fazer o mal. Fazer o mal. Então, vamos se dizer, nós como cidadão, nós temos a oportunidade de escolher a pessoa certa. E Deus nos deu a responsabilidade para colocar essas pessoas. Ele colocou as pessoas ali. Cada um se envolveu para votar e escolher. Assim como foi Saul, né? Que foi escolhido pelas pessoas. Saul foi escolhido. Saul foi escolhido pelas pessoas. Davi foi escolhido. Davi foi escolhido por Deus, né? Sim. Uma parênteses aqui. Deus se envolveu com política. Exato. O povo precisava de um rei. Foram lá na casa de Davi chamar ele. Aí os irmãos apareceram. Não é esse, não é esse, não é esse. Ah, tem um lá no pasto. É esse mesmo que vai ser o rei. Exatamente. Deus envolveu política. Exatamente. José, ué. Deus envolveu em política. José foi governador. Exatamente. José é governador do Egito. Caramba! E aí, como é que faz? Como que a gente explica isso aí? A igreja tem ou não que se envolver com política, gente? Me ajuda aí. Responde você aí, deixa no comentário que você pensa a respeito disso também. Qual que é o assunto mais falado hoje dentro das igrejas? O que você acha? Sobre o evangelismo, por exemplo. Eu vi que a igreja deixou um pouquinho essa questão de evangelismo, está mais preocupada em encher suas igrejas com palavras coaches, né? Coach, né? Hoje é o que mais está tendo. Então, você acha que a igreja perdeu um pouco do foco? É engraçado você falar isso, porque há 2 semanas atrás eu fui fazer um evangelismo básico que muitas pessoas faziam antes e acabou, agora você quase não vê. Que é você ir na porta da casa da pessoa, se apresentar, fazer um convite, tomar um café com a pessoa ali. A gente fez demais quando era mais jovem. Então, e eu fui fazer o básico. E o feito é melhor que perfeito, né, que a gente aprendeu isso. Sim. Eu vi a necessidade das pessoas de ter me recebido ali naquele momento. Inclusive, 3, no mesmo dia, foram me visitar. 2 já estão congregando. E se um dia que eu sair de porta em porta para falar do amor de Jesus? Então você acha que ainda o evangelismo antigo, aquele modelão que nós aprendemos quando criança, ainda funciona? Vai funcionar sempre. Sempre. Sempre vai funcionar. Principalmente depois da pandemia, né? Eu acho que até, inclusive, tem muitos cristãos que eram assíduos da igreja, aproveitou a pandemia para não voltar mais a congregar. É um perigo, né? Às vezes a gente fala assim, eu quero fazer uma obra missionária na África, eu quero pregar no Amazonas, eu quero ir para o meio dos índios, mas a gente não tem coragem de falar de Jesus para o seu vizinho. E o vizinho desesperado. Às vezes ele não vai chegar e falar, eu preciso. Ele está esperando alguém ir, porque ele está com o coração amargurado. Talvez você tenha o apelido ao crentino para a igreja. Exatamente. E a gente não fala de Jesus para eles.
Não fala. Mas quer falar num podcast, quer falar Quer no microfone. Quer ir lá pro tirar foto lá no sertão da Bahia. Só prega se for no domingo. É desse jeito. E o evangelismo ele é importante. E eu vi o tanto de pessoas que quando eu coloquei lá uma foto, acho que foi uma foto ou um vídeo que eu estava evangelizando na rua lá, o pessoal, nossa, bacana demais, tem tempo que eu não vejo isso. A necessidade, eu tive um testemunho de um jovem falando, nossa, eu queria tanto que fosse visitar o pastor da minha igreja, minha avó, queria que ele tomasse um café com ela. Então tem várias formas, né? Então é importantíssimo o evangelismo. Precisa. Aliás, é para isso que nós estamos aqui na Terra. É para isso. Eu entendo que a Bíblia deixou muito clara que é o ID, que às vezes você que está nos assistindo acha que aquele ID foi para líder de igreja, foi para pastor, não, foi para todo mundo. Você que não tem cargo nenhum na igreja, aquele ID é para você também. Né? Jesus, quando ele escolheu os discípulos, teve uma passagem que ele manda os discípulos ir nas casas. Vai nas casas. Começa a ir em cada casa. E aí foi uma multidão que eles vão conseguindo para Jesus. Agora, uma coisa importante. Ganhar pessoas para Jesus não é difícil. As pessoas aceitarem Jesus depois que você convidou, depois de ouvir uma palavra, não é difícil. O que é difícil, e muita gente não dá valor, é de manter essas pessoas dentro da igreja. Aí tem que ter uma estratégia para mantê-los na igreja. Discipulado. Discipulado é a estratégia. É a estratégia. Discipular, inclusive agora... E amor, né? Amor. Cuidar das pessoas. Porque, eu ganhei 500 pessoas para Jesus. Quantas você manteve dentro da igreja? Onde estão? Cadê elas? Cadê essas pessoas que você ganhou para Jesus? Onde estão? Está vagando? Está na igreja? Está em alguma igreja? Porque não é só elas entrarem, elas permanecerem. Números, as igrejas estão cheias, né? Pois é. Todos os lugares estão cheios. Quantas são discipuladas? Realmente entende o que está acontecendo ali? Quem então, que é Jesus? Então você acha que a igreja, antes de sair para o evangelismo, ela deve ter uma estratégia, não só do pastor, mas do pastor junto com toda a igreja, de um processo evangelístico permanente dentro da igreja para receber essas pessoas e acompanhar elas. A igreja ela funciona desde a porta. Sim. Se o recepcionista tiver de cara fechada, amarrado, a pessoa já entra diferente dentro da igreja. Ou no cumprimento. Mas se você chega na igreja, a pessoa que está na recepção, na portaria da igreja, te recebe com alegria, com entusiasmo, com um sorriso no rosto, a pessoa entra diferente. Um sorriso, ele quebra qualquer pessoa. Muita gente precisando disso, né? Qual que é a linguagem universal? O sorriso, qualquer lugar do mundo. Não preciso falar nada. A pessoa sorri. Só uma atitude. Uma atitude. É uma linguagem universal. Eu te amo, Jesus te ama. São palavras simples que têm um efeito, gigantesco. A pessoa entra na igreja. Tem vários casos que a gente escuta, né? Hoje, por ser pastor, a gente vê as pessoas comentando. Que chega na igreja e ninguém cumprimenta. Eu pego muito no pé lá na minha igreja. Eu entrei e saí. Isso. Ninguém deu moral para mim. Me notou. Então eu pego muito no pé. Eu tenho uma senhorinha lá na minha igreja, que é a irmã Florípides. Eu falo que ela tem 20 anos. Mas ela é bem senhorinha já. É uma alegria quando chega alguém. A excelência de trabalho dela. Por exemplo, você chega, aceitou Jesus, ela já pega a data do seu aniversário. Se você é casado, ela já pega a data do seu casamento. No dia que é seu aniversário, cedo, manda mensagem para você. Olha no dia isso. do seu casamento, aniversário de casamento, manda mensagem para vocês. Uau. Desejando felicidades na união. Isso é uma senhorinha. Prepara ali, ela faz o quadrinho dos aniversariantes. A gente tem lá o chocolate também, né? Quando é ceia, tem o momento de parabenizar os aniversariantes. Então, quem está visitando um dia de ceia já vê isso e fala, nossa, que legal. Cada igreja tem sua estratégia, a gente adotou essa, né? Inclusive, uma forma de evangelismo que eu fiz uma vez, e deu muito certo, eu comprei e a gente conseguiu arrecadar muitas garrafas com água. Inclusive, vamos servir água. Vamos beber água. Beba água. Beba água.
mas principalmente a água que é Jesus, Amém. que dá a vida eterna, a água da vida. Falando sobre isso, eu estava fazendo evangelismo no semáforo, a gente conseguiu várias daquelas garrafas, não sei se é 300 ml ou 500 ml, um negócio assim, e a gente tirou o rótulo, nós tiramos o rótulo e colocou Jesus, água da vida, um negócio assim, colocou um versículo e entregamos nos carros no semáforo. E com o endereço e o horário da festividade que a gente ia ter. Gente, eu nunca vi tanta gente na minha vida que veio por causa da água que recebeu lá no semáforo. Teve um caso, quando eu estava vendendo a jujuba no sinaleiro, goma de mascar, para quem é de outro lugar, né? Tava vendendo ela, parou no sinaleiro. Lá, se eu não me engano, era 30 segundos. Eu tinha na minha cabeça, eu preciso evangelizar também. E aí eu falava isso, Jesus te ama. Na hora que eu falei isso, o rapaz, ele não tinha uma das pernas, deve ter acontecido alguma coisa, e ele virou para mim, mas eu não amo ele não. Não acredito nele não. Olha isso. Aquilo eu já assustei, né? Na hora que ele falou, já foi me confrontando. Mas quando você tem a presença do Espírito Santo, ele te usa, ele te... Feeling. ele te dá o momento, a palavra certa. Você tá cheio. Sua boca fala que seu coração tá cheio. Sim. Eu virei para ele naquele momento, Adene, e falei assim, deixa eu te falar um negócio. Mesmo você não amando ele, mesmo você não acreditando nele, ele te ama. Mesmo assim, ele não vai parar de te amar. Ele te ama e ele acredita em você. Ele não esperava aquela resposta, porque foi rápido. O sinaleiro abre, ele compra a jujuba e fala assim, Deus te abençoe. Um semblante de tipo assim, o que aconteceu aqui? Parece que levou um saculejo. Aí ele falou, Deus te abençoe. Outra vez também, Deus me deu outra estratégia. Sobrava a última, não é? Quando você vende as jujubas, sobrou a última. Uhum. Eu não vendia elas. Deus falava assim comigo, a pessoa que parar no sinaleiro agora, você não vai vender. Você vai falar do meu amor e vai dar essa jujuba para ela. Olha isso, que coisa fantástica que veio do Espírito Santo. Não foi do Espírito Santo. Todas as vezes que eu fiz, as pessoas foram tocadas. Eu vi várias pessoas, que eu vendi muito isso. Foi meses vendendo para a igreja. A pessoa chorava, desesperada, né? Sedenta, porque tem uma lógica. Sedenta. Quantas pessoas passam naquele sinaleiro enquanto eu estava vendendo? E exatamente na última, aquela pessoa parava. Ela foi escolhida para receber aquela palavra. Sim. E eu falava, Deus te escolheu para você receber essa palavra aqui, ó. Ele te ama muito. Eu não sei o que acontece na sua vida, mas ele te ama muito. Uma senhora chorava, assim, ó, desespero. Na hora que eu parei no sinaleiro na última, o casal brigando, um xingando o outro. Eu falei, eu vou falar para vocês aqui o que Deus está mandando de falar. Que ele ama vocês demais. E ele escolheu vocês para parar aqui. Eles reconciliando na hora. Olha isso, gente. Coragem. Coragem. Perca o medo. E é Deus. Eu não faço se não for na presença de Deus. Eu não consigo ora antes. Se consagre antes. Foi maravilhoso esse tempo. O impacto que eu tive de evangelismo. E uma das coisas que acontece do medo é que a gente perde ele depois que começa a fazer. Então, se você está pensando em fazer algo, mas está com medo, vai com medo mesmo. Comece, porque vai passar o medo depois que você fizer. Ou seja, uma venda, o primeiro cliente, ou seja, pregar o evangelho, a primeira pregação, vai tremer mesmo. Quantas vezes eu tremia assim, ó, um microfone na mão. Comece! A perna gelada, tremendo tudo. Não conseguia, às vezes, falar. Minha oratória não é boa, eu sou goiano, eu falo errado. Minha oratória não é boa. Nós. É nós. Não, isso aí é carioca. Eu falo errado. Aí, prosseguindo agora no assunto, eu lembro que quando eu fui ministrar a primeira vez na minha vida, foi em cima do monte. Olha isso. A gente foi pro monte e o pastor falou, não, quero que você dê uma palavra aqui. Até então, eu tinha rejeitado várias oportunidades com medo, com vergonha.
E aí, naquele momento, Deus me deu uma graça ali naquele monte. Iluminou tudo. Que não foi de mim, porque eu não dava conta. Quem somos nós? Eu não dava conta. Não tinha experiência. E ali o povo cheio. E aí a gente fica eufórico. E aí foi muito bom. E aí a gente vai perdendo medo. Quem somos nós? Às vezes você se acha capacitado demais, às vezes Deus vai usar mais aquela pessoa que fala assim, eu não dou conta. Mas comece, faça. Comece. Gente, é só começar. É igual o Samuel está falando. Começa a fazer. Não espere, perca esse medo. Ah, mas o que eu faço? Gente, ora, consagra, peça ajuda. Tá aqui o Samuel, pode te ajudar, eu tô aqui para te ajudar. Comece. Tem que começar. E outra, coloca Deus na frente sempre. Deus, ele é o nosso escudo. Você não tá fazendo para você. É, a nossa fortaleza. Você não tá falando mentira. Não, você tá fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Só comece. Gente, pra gente que é simples. Pra gente é simples. Pra gente isso aqui, tem outras pessoas que isso aqui parece que é o fim do mundo. Eu não vou... Gente, parece uma força que segura as pessoas. Elas são amarradas, né? E precisam ser libertas disso. As pessoas estão escravizadas. Eu não acompanho muito, mas eu já acompanhei muito. O Papa Marçal fala muito sobre esse negócio. Você destravar. Isso Destravar. É uma realidade, é uma realidade. Você precisa destravar. Para tudo, profissão, tudo. Destrave, gente. Comece a fazer um negócio. Não espere muito. Ah, mas eu vou... Não, semana que vem eu faço. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Jesus, ele está voltando. Aí você fala assim para mim, ah, mas Jesus está voltando tem mais de 2000 anos. Mas Jesus está voltando individualmente. Individualmente. E no começo, gente, as pessoas não vão ficar te criticando porque você falou errado na igreja, não. As pessoas vão ficar maravilhadas de você ter a ousadia de falar lá na frente. Olha, o jovem, a pessoa que nunca falou, que era tímida, ela vai. Só que aí, conforme vai passando o tempo, você vai adquirindo responsabilidades. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, era tudo maravilhoso. As pessoas, as primeiras mensagens, mesmo que eu errasse, mesmo que não tinha tanta eloquência, as pessoas ali viram, nossa, que bacana. Chega um certo momento que você vai ser cobrado para você melhorar. Sim. Então o olhar das pessoas já não são mais aquele olhar tipo assim, nossa, que legal. Não, já. Hoje ele está pregando mal. Hoje ele precisa melhorar. Então, o meu ministério eu entendi que começou quando eu comecei a ver que eu precisava melhorar. Até então, você não precisa fazer muita coisa, não. Só começa. Você acha que quando a pessoa já se sentir, não, eu prego qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer versículo, você acha que a obra vai ser feita, mas o efeito do Espírito Santo vai ser igual ou diferente? Diferente. Quando a pessoa acha que ela vai fazer para ela, não, eu estou fazendo, agora isso aqui eu domino. Você acha que... Tem um exemplo, só para ilustrar o que a gente está falando aqui, se não me engano, foi o pastor Samuel, o missionário, o pastor Samuel Mariano. Tem até uma música que ele fala sobre isso, que ele estava tão atolado com as agendas que Deus estava abrindo as portas para ele, que Deus começou a sentir falta dele lá na beirada da cama. Olha aí para você ver. Tem uma música que fala sobre isso. Eu vi, é linda essa música. Deus então começou a sentir saudade do cara, porque ele estava tão envolvido na obra de Deus, que estava esquecendo de Deus, o dono da obra. Olha só que coisa incrível. Então, quanto mais você acha, quanto mais a gente se sentir dependente, eu preciso melhorar, aí flui. É o seguinte, quanto mais você for dependente de Deus, mais ele vai te usar. Deus, ele é especialista em te surpreender. Ele sempre vai te surpreender. E a soberba, ela precede a ruína, né? Então, se eu acho que eu faço, que eu sou bom, que eu sou melhor, que eu não preciso mais, você vai cair. Por isso que tem muitos cantores e pregadores, quando entram na carreira ministerial, caem. Cai, porque aí a soberba cresce, então o nariz é empinado. E existe uma coisa hoje, inclusive queria até que você comentasse a respeito, que é essa tietagem.
principalmente os adolescentes. Você acha que seria uma falta dos pastores, dos líderes de jovens conversar? Ou você acha que essa geração que está bem para frente assim? Geração tá para frente e precisa de conselhos. Eu lembro quando eu fiz o Congresso de Jovens em 2015, eu levei o Léo Brandão. Léo Brandão, ele tava em 2015, ele estava num pique muito grande. Ele estava no auge. Aqui em Goiânia. Aqui Sim. Ele era um dos melhores de Goiânia. É fantástico, cantando para jovem. Eu lembro que veio uma galerinha que eu tive que frear eles estavam gritando, querendo entrar até dentro do banheiro onde o menino tava. Olha isso. Então, fala, não é isso não, vocês veio pra quê? Pra adorar a Deus ou vocês veio aqui pra idolatrar ele? Sai fora, gente, isso aí não é certo não. Então você acha que os pastores e os líderes de jovens têm que ficar atentos a essas questões? Ali eu vi que precisava, eu preciso falar. Nós temos vários congressos hoje em dia, né? Graças a Deus, nós temos vários congressos hoje em dia. Mas, geralmente, o intuito dos jovens irem nesses congressos, infelizmente, não é para crescer espiritualmente. É para ver o pastor, o pregador, o cantor que vai estar lá famoso. E tem 2 pontos. Eles vão para isso, só que quando o líder e o pastor, a organização está preparando, orando e jejuando, acontece o quebrantamento. Uhum. Eles vão, às vezes, pelo cantor, pelo pregador, mas sai transformado. Então, tem esse ponto também, né? Seria mais uma isca. O que as igrejas fazem hoje, né? Geralmente ele leva um cantor famoso ou pregador famoso, é para a igreja encher. Pra igreja encher. Só que a questão, a gente volta lá na questão da estratégia. Se você tiver a estratégia certa, você pode transformar aquela visita não só para ver o cantor, mas para ver Jesus. Exatamente. Outra questão, uma pergunta que eu quero fazer para você aqui, que sempre está na minha cabeça, e ver se você concorda ou se você tem algum pensamento a respeito. Quando nós ganhamos uma alma para Cristo, principalmente no evangelismo, por que você acha que, se não tiver essa continuidade na igreja, ela sai rápido? Por que você acha que isso acontece? Vamos lá. Se eu subir em cima dessa mesa aqui, e você ficar embaixo, é mais fácil eu te puxar para cima ou você me derrubar? Eu te derrubar. É muito mais fácil a pessoa cair do que ela levantar. Sim. Deixa eu só colocar aqui, então, que você vai entender o meu raciocínio. Talvez eu fiz uma pergunta e não ficou bem vago. Porque o que eu penso? Eu acho que quando a pessoa aceita Jesus, quando você prega, eu aceito Jesus. Eu não aceito Jesus. Eu aceito Jesus do Samuel. O líder cai, muita gente cai junto, porque eles nunca aceitaram Jesus. Eles sempre aceitaram Jesus da pessoa. Quer dizer, apaga Jesus, aceitei você. Aceitou o pastor. Isso, aceitei você. Acontece. Então, aí vem aquela continuidade. Quando eu faço com que a pessoa, prego para a pessoa e ela aceita Jesus, eu tenho que ter a consciência que ela não aceitou Jesus ainda, ela aceitou a minha palavra. E ela só vai despregar de mim, sair de mim, quando ela conhecer o verdadeiro Jesus. Tem como a pessoa também, quando escuta uma palavra, ela aceitar Jesus, não pela sua pessoa em si, mas Deus tocar no coração dela também, para ela continuar, independente do que você fizer ou não, continuar. Então, é o choque do Espírito Santo, porque quem convence não é o homem, né? Sim. Quem convence é o Espírito Santo. Aí que envolve aquele preparo que eu te falei, sobre acolhimento, sobre o discipulado, para a pessoa entender que, eu como pastor, eu vou errar. Eu como pastor, nem sempre eu vou estar certo. Eu como pastor, sou um ser humano. E as pessoas, elas têm que entender isso. E outra, se a pessoa cair, a gente está todo mundo junto para levantar. Você acha que nós já estamos no final dos tempos? Você acha que o Apocalipse está se cumprindo? Lógico que está cumprindo desde o início.
Mas você acha que a gente está nos últimos acontecimentos bíblicos? Eu acredito que sim, só que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Principalmente tem muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. E tem lugares que estão ainda mais restringindo para esse alcance ser ainda menor. Você acha que por causa disso, 1 Coríntios 13 está meio que sendo apagado do coração das pessoas? Sobre o amor de Deus, aquele amor de 1 Coríntios 13? Sim. Tá chegando um tempo que o amor está esfriando, né? Que se você for assistir um jornal hoje, pais contra filhos, filhos contra pais, esses dias mesmo, semana retrasada, uma mãe matou 2 filhos. Um filho matou uma mãe agora, semana passada, eu fui até noticiar isso, asfixiada, um filho único, que a mãe fez tudo. Você acha que os pais estão falhando isso na criação dos filhos? Você acha que a palavra de Deus tem que ser inserida no coração da criança desde quando ela está no berço? Agora é uma coisa que isso aí vem do mal mesmo. Eu como pai, eu amo estar com minha família, com meus filhos. E eu não me vejo sem. Então, como que uma pessoa tem coragem de fazer isso com o próprio filho? Isso aí é algo ruim, né, que vem da pessoa. Você acha que a pessoa é a falta de amor ou você acha que é a questão espiritual mesmo? A ausência de Deus. A ausência de Deus esfria o amor, consequentemente. Quando você tem conexão com o Pai, com Deus, uma hora ou outra sua vida muda. Aceitar Jesus, ele é uma aceitação naquele momento que eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas a mudança é um processo. Transformação é um processo. A salvação, ou aceitar a Cristo, é renúncia, né? E muita gente não quer deixar muitas coisas para trás. Infelizmente, tem muita gente que ainda é apegado em pecados que te fazem bem. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu só vou para a igreja no dia que eu não for beber mais, que eu não for fumar mais, que eu não for ter relação sexual fora do casamento. Na hora que eu tiver certa, aí eu vou para a igreja. Nunca vai. Nunca vai. Só para arredondar aqui, porque você fala, mas você falou que o pecado faz bem. Faz bem para a carne. Faz bem para a carne. O pecado para a carne é bom. Ué, tá louco. Depois você vai falar, não, você falou que o pecado é bom, então eu vou pecar. Não, calma aí. O pecado, ele é bom para a carne e vai te levar para o buraco. Leva mesmo. Não tem outro lugar. O salário do pecado é a morte. E ponto final. Quem falou isso tem autoridade para falar ou não? Tá doido, né? Que isso? O cara essa forma. A forma de falar com os jovens hoje. Você é jovem, você é pastor. Eu creio que, por causa dessas situações, vários jovens começaram a ir para sua igreja. Eu vi uma foto lá esses dias, tá a igreja cheia. Que bênção. Você acha que o linguajar, igual a gente vê, muita gente, inclusive, tem uma igreja aqui em Goiânia, gente, que não vou falar o nome por ética, mas que no meio do culto canta música do mundão. Você acha que é um linguajar jovem que pode estar bloqueando essa palavra de confronto? O que acontece? Eu não preciso imitar o mundo para ganhar o mundo. Eu ouvi uma vez uma jovem falando para mim assim, para mim não, né? Eu vi ela comentando, acho que na internet, em algum lugar. Ela falando, eu vou para a igreja porque a igreja é diferente do mundo. Se eu quisesse que a igreja fosse igual, eu ficava no mundo, não preciso ir. E outra, qual que é o linguajar que eu tenho que falar com o jovem? A linguagem do jovem não quer dizer que eu tenho que falar besteira, que eu tenho que cantar a música do mundo, não. Eu preciso conversar. O que o jovem gosta? Se o jovem gosta de futebol, eu me conecto com os jovens pelo futebol. Se o jovem ali, uma menina, junto com a minha esposa, ela gosta de uma coisa, maquiagem, uma coisa, minha esposa fala sobre isso. Então, tem que ter a conexão do que a pessoa gosta. A isca que a gente joga é aí. Teve uma festa agora, há pouco tempo, que essa igreja lá lançou, que bagunçou a internet inteira,
que foi o nome da festa, Vem Novinha. Inclusive a batida de um funk no cartaz. Você acha... O que você acha disso, na verdade? Eu fiquei escandalizado, porque eu acho que a igreja tem que impactar, não escandalizar. O impacto do escândalo é diferente. O que acontece? Muitos vão falar assim, o importante é o resultado. Não é não. Vai lá ver, beleza. É um culto. Tem muitos amigos meus lá. Mas eu não preciso me escandalizar para ganhar ninguém para Jesus. Eu não preciso fazer discórdia para ganhar ninguém para Jesus. São estratégias meio que saindo... São meios que têm um resultado, que as pessoas adoram o Senhor Jesus, é um culto lá, mas feito da maneira errada. O que querem hoje? Like, né? Hoje as pessoas no Instagram... Atrás de like, É atrás de like. Então, eu prefiro ter 0 curtida no Instagram, mas ter... Não escandalizar. E ter pessoas transformadas verdadeiramente. Claro. É isso que eu... Gente, é isso que eu falo. As igrejas estão errando na estratégia. Todo emprego ou toda igreja precisa de um planejamento e estratégia. Cuidado para não escandalizar. Para que vai escandalizar? Para que brigar? Gente, esse Vem Novinha, você pegar a internet aqui e colocar isso aí, bagunçou tudo. Twitter foi um dos hashtags mais comentados. Os comentários da postagem deu assim, quase 10 mil comentários de um dos lugares que eu vi. Todo mundo escandalizado com aquilo, inclusive gente do mundo. Exatamente, o pessoal do mundo ficou escandalizado. Então, esse confronto não é um confronto de paz, é criar guerra dentro das igrejas. Não tem necessidade disso. Eu não preciso fazer isso para ganhar ninguém para Jesus. São estratégias, igual eu falei, fugindo muito da realidade do que é a igreja do Senhor Jesus. Eu sou a favor de cultos temáticos. Sou a favor de cultos temáticos. Sim. Bom, gente, eu recebi aqui nosso irmão, nosso amigo, pastor Samuel Fernandes, e nosso primeiro podcast. Vai vir muitas novidades por aí. Meu irmão, muito obrigado por aceitar o convite. Deus te abençoe. Eu que agradeço, foi um prazer. Para mim também é o primeiro que eu participo, né? Então, foi um momento especial, legal de estar aqui, de ter essa interação, de contar um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Passa aí o endereço da sua igreja e os horários de cultos. É na Rua Mascarenhas de Moraes, Jardim Buriti Sereno, ali em Aparecida de Goiânia. Nós temos culto na terça-feira, que é escola bíblica. Nossa escola é na terça-feira, às 19h30. Às sextas-feiras, que é culto de departamentos, às 19h30. Aos domingos, às 19 horas. Algumas vezes tem nos sábados de jovens, mas aí fica o calendário, tem que dar uma olhada. Mas é terça, sexta e domingo. Rua Mascarenhas de Moraes, Buriti Sereno. Dá um recado para essa juventude aí. Não desistam. Deus tem grandes coisas para fazer na vida de vocês. Só basta vocês darem lugar a Ele. Colocar Jesus na frente, porque Ele é o escudo, Ele é que dá força. Tem muita coisa que tenta tirar a juventude da igreja do Senhor, mas é muito melhor estar na presença de Deus, estar na casa de Deus. Não saia de jeito nenhum da casa de Deus, porque ali há transformação. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua realidade, vai mudar a tua vida e você vai viver os melhores momentos na presença do Senhor Jesus. É isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Deus abençoe.